O Caminho das Bruxas fez mais uma vítima. A bruxa que foi testada nesse episódio foi justamente a Agatha. E a explicação completa do final desse episódio, onde o jovem foi revelado finalmente. Tudo explicado sobre o 5º episódio dessa sensacional série Agatha Desde Sempre. Vem comigo que é agora. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que você esteja bem demais. Foi o menor episódio até agora dos 5, né? Perto ali de meia hora, incluindo créditos e tudo mais. Mas nem por isso foi o menos interessante. Eu diria que talvez esse episódio pequenininho foi um dos mais reveladores até aqui. O episódio começa exatamente do ponto que paramos o episódio anterior. Todas as bruxas no caminho para darem sequência na jornada. E durante uma soneca ali, a Lilia Calderu tem a visão de que as 7 de Salem conseguiram entrar no caminho das bruxas. O feitiço de conjuração da Bruxa Verde no episódio passado deixou a porta aberta. Elas encontram uma pedra preta e a partir dessa pedra preta elas saem procurando a Agatha Harkness. E por falar em 7 de Salem, né, que cada uma delas tem a habilidade de se transformar num animal, né? Cobra, raposa, corvo, coruja, enfim, né? A gente descobriu então por que elas existem, né? A Agatha foi responsável justamente pela criação desse grupo em Massachusetts, em Salem, quando ela ia ser morta ali, né? Por todas as bruxas que a julgaram, incluindo a Evanora Harkness, a sua própria mãe. A Agatha exerce a sua habilidade, manifesta a sua habilidade de absorver os poderes das bruxas e devolve isso quase que numa explosão cósmica, mística, sei lá, de magia, e acaba matando todas ali, incluindo a sua própria mãe. Mas a Agatha conserva viva sempre as filhas mais novas de cada uma daquelas bruxas, e essas 7 filhas se unem por vingança. Formam então as 7 de Salem, ou seja, é uma adaptação diferente dos quadrinhos, mas ficou legal essa adaptação. E a Agatha e o seu coven precisam fugir das 7 de Salem, e foi bacana de ver, né, bruxa que é bruxa, apesar de ser uma prática antiquada, de acordo com elas conjuram ali o feitiço que transformam pedaços de raízes de árvores em vassouras voadoras, né? E como aqui, vendo elas voando por ali dentro do caminho, né, das bruxas, ou saindo do caminho das bruxas para despistar as 7 de Salem, como não lembrar de Harry Potter, né? É impossível não associar as duas imagens. Dali pra frente, então, elas acabam se desviando das 7 de Salem e acabam chegando na casa que vai ser a próxima aprovação delas. Como eu disse no começo, e para nossa surpresa, para quem achou que a aprovação da Agatha fosse ser uma das últimas, como eu estava achando, olha que belo plot, né? Chegamos ali e a aprovada da vez, a testada da vez é a própria Agatha, ambientado dessa vez nos anos 80. E por mais que não ficou muito claro, explícito, o episódio deu alguns sinais do porquê os anos 80 foram escolhidos. Os anos 80, por exemplo, marcaram a década, por exemplo, em que foi moda, né? Entre todo mundo ter lá um reloginho digital, como cada uma delas tinha no pulso ali, e o jovem acaba encontrando um jogo de tabuleiro. Aliás, o jogo de tabuleiro pula e se oferece, né, para dar início à aprovação da vez, que é o famoso jogo de tabuleiro, em português Ouija. Em inglês acho que se pronuncia Ouija, alguma coisa assim. E é um jogo para uma suposta invocação de espíritos, né? Então esse episódio foi muito marcado por isso, por viajar lá atrás nos maiores medos da Agatha. 3 espíritos foram invocados durante o episódio. O primeiro não ficou muito na cara se deu certo, se não deu certo, né? Diz ali que foi a senhora Hart que foi o espírito invocado e até a Agatha faz de conta que tinha sido possuída por ela, até que as amigas ali, as bruxas, descobrem a farsa. Então para mim não ficou muito claro se realmente a senhora Hart foi invocada ou não. Parece que não, porque na hora que a coisa realmente pegou pra valer mesmo, as luzes começaram a acender e apagar ali quando a morte foi invocada, né? E a morte foi invocada para exigir punição. Punição à própria Agatha. Essa era a tarefa a ser cumprida. No entanto, a punição não fica muito clara se seria uma punição de morte ou não. Quando o jogo diz que a morte estava ali, poderia ser uma referência não de cara a Evanora Harkness, mas poderia ser uma referência indireta à própria entidade morte que estava ali. Independente disso, a Evanora, o fantasma da Evanora
aparece e aparece para possuir de forma, nossa, sensacional a Agatha, hein? Tivemos momentos de terror desse episódio, com ela se contorcendo toda, indo pra cima aleatoriamente, me pareceu, do Tim, né? E depois ela vem pra cima da própria Jennifer, até que a luz acende e ela some de novo, né? Um clima de suspense, de terror. Mas aí a Evanora aparece em forma de espírito pra esclarecer algumas coisas. Ela precisa acabar com a Agatha, principalmente por dois motivos. A Agatha nasceu má, de acordo com ela, né? Quando ela acaba de nascer, a Evanora se arrepende de não ter acabado com a vida da Agatha assim que ela nasceu. Então, eu acho que isso ainda vai ser mais explorado. O que aconteceu durante a gestação da Agatha, com quem que a Evanora se relacionou para a Agatha ter nascido má. E ao longo da jornada da Agatha, ela foi querer mexer com magia negra, o que era proibido ali pelas bruxas de Salem. Ela infringiu o código das bruxas, tanto é que foi essa a causa dela ter sido colocado no lenho, na madeira ali para ser morta na época. E quando as bruxas entendem que é a Agatha que tem que ser punida, a provação só seria vencida a partir da punição da Agatha, a própria Evanora fala: sigam o caminho sem a Agatha e deixem ela comigo aqui. Nisso a Agatha é mais uma vez possuída, então, como vocês viram, pela Evanora, e ali o senso de proteção da Alice Wu, nossa, ela não hesita em querer expulsar, em livrar a Agatha do espírito da própria mãe. Só que a Agatha se aproveita da circunstância, e era exatamente isso que era o medo de algumas das bruxas que entraram com ela, que formaram esse coven com ela no caminho das bruxas. A Alice solta poderes ali para libertar a Agatha e ela se aproveita e acaba sugando todos os poderes da coitada da Alice Wu, a ponto de secar a bruxa e pôr ponto final nela. A Agatha comete mais um assassinato, de tantos outros que ela já foi responsável, de acordo com a própria Rio Vidal. A Agatha só parou de sugar os poderes da Alice quando uma voz de uma criança aparece pedindo para ela parar de fazer aquilo. E era a voz do seu filho, do Nicholas Scratch, que foi invocado pelo jogo de tabuleiro. A Agatha, ao escutar o garoto pedindo: mamãe, pare com isso, mexe com ela de um jeito que ela simplesmente abandona, larga a Alice. Mas daí já era tarde, a Alice já tinha ido, né? Mas foi interessante isso, e mais interessante, vocês repararam que a voz do Nicholas Scratch era uma voz de criança muito pequena. E vocês se lembram que lá no começo do episódio, quando o jogo foi para ser iniciado, quando o jovem está lendo as regras do jogo, ele começa a passar as páginas, e ali já foi um indicativo de duas coisas. Primeiro, de quem iria morrer. Ele começa a passar e fala, ele pega o manual do jogo e começa a passar os idiomas. Espanhol, que é quem? O idioma da Rio Vidal. E depois chinês, que é quem? O idioma asiático, que representaria a própria Alice Wu ali. Ali já foi indicativo de quem ia morrer. E depois, quando a Lília Calderu pede pro Tim ler o que tá na última página, e ele lê lá que o jogo é para maiores de 3 anos. 3 anos aqui deve ser uma referência à idade do Nicholas Scratch, quando o Nicholas Scratch morreu. Não sabemos se ele morreu por causas naturais, se foi a própria Agatha que o matou, ou se foi com 3 anos que o pacto foi feito com alguma entidade que levou o filho dela. Porque sim, o Nicholas Scratch agora nós temos plena certeza de que está morto, porque senão ele não seria um espírito invocado pelo jogo. O que nos leva agora a acreditar que o Sr. Scratch, aquele coelhinho que a Agatha tem em casa, muito provavelmente deve ser o pai do Nicholas Scratch transformado num coelho, né? Uma coisa é fato, aquele coelho agora nós sabemos que não é o filho dela. E talvez tudo isso esteja ambientado nos anos 80 do século passado, porque provavelmente tenha sido durante essa fase que algo muito ruim aconteceu com o filho dela. É só um chute, a gente tem que aguardar como que essa história vai ser contada agora nesses próximos episódios. Dali pra frente, então, o clima pesa demais, ninguém mais tem confiança na Agatha, né? Mas aquela aprovação acabou sendo vencida e a Agatha foi punida, sim. Ela não foi punida com a morte, mas ela foi punida no seu íntimo, com a lembrança do seu filho que não está mais entre nós, que ela sabe que o filho não está mais entre nós, o filho dela morreu, e isso é uma cicatriz incurável dentro dela. Relembrar isso, reviver isso naquele momento foi a maior punição que ela poderia ter sofrido. Mas para quem achou que o episódio tinha terminado, não tinha mais nenhuma surpresa, no episódio pequenininho, nossa, se enganou como eu me enganei. De volta ao caminho,
rola ali uma lavação de roupa suja, né? Lógico, não seria diferente. E finalmente o Tim e a Agatha se enfrentam realmente. E essa questão maternal para com o Tim para por ali. Ainda mais porque no final do outro episódio, se ela tinha alguma esperança de que o Tim fosse o Nicholas Scratch reencarnando, voltando de alguma forma, a Rio Vidal acaba com essa expectativa e diz na cara dela: Agatha, ele não é o seu filho. Então, a partir dali, se ela nutria alguma maternidade por aquele Tim, me parece que parou por aí. Depois de ouvir várias broncas, um sermão ali por parte do Tim, ela olha pra ele, ganha a fita, sente quem ele é e diz pra ele que ele não é nem um pouco diferente da mãe dele. E claro que aqui ela tá falando da Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff. E se ela está falando de Wanda Maximoff, o Vicano se manifesta pela primeira vez com os seus poderes. O Vicano é um dos seres mais poderosos que tem dentro da Marvel, tão poderoso quanto a sua própria mãe. Ele conjura o seu poder de cor azulada ali, entra na cabeça das duas bruxas que estão ali, da Lilia e da Jennifer, e usando cada uma delas, ele simplesmente avança para cima da Agatha e tira a Agatha do caminho, jogando ela para ser engolida pela terra da mesma forma que a senhora Hart foi. A diferença é que ninguém puxou a Agatha de volta para salvar ela. E como se isso não bastasse, a ira dele foi tão grande que ele joga para fora do caminho, inclusive a Jennifer e a própria Lilia Calderu, que também são engolidas pela terra fora do caminho. E o episódio termina com um close nele, com aquela coroa, idêntica à coroa da Feiticeira Escarlate, mas toda adaptada para ele, que é o Vicano. Não foi dito ainda com essas palavras que ele é o Vicano, mas muito possivelmente nós estamos nos aproximando do fim do sigilo, do feitiço do sigilo. Está se aproximando o momento em que não será mais necessário omitir a identidade dele, e a gente vai ouvir possivelmente que ele é o Vicano do Billy Kaplan. Billy Kaplan, que é a reencarnação do William, filho da Wanda Maximoff. Criado a partir de fragmentos da alma do Mephisto, com a magia do caos, com alteração de realidade, com magia pura. E se a Marvel estiver indo realmente de encontro aos quadrinhos, possivelmente esse Vicano, quando compor o time dos Jovens Vingadores, porque sim, o Vicano é um dos principais integrantes do grupo dos Jovens Vingadores, que já começou a ser formado, né? A gente tem a Miss Marvel, a gente tem a Gaviã, a Arqueira, né? E tantos outros que estão para entrar. O Vicano vai ser um deles. Nos quadrinhos, quando ele faz parte do time dos Jovens Vingadores, ele se torna tão poderoso que ele assume a forma e a identidade chamada Demiurgo, um ser de altíssimo poder e capacidade de magia. O Vicano é tão poderoso que entre os seus principais poderes estão telepatia, telecinese, fitocinese, teletransporte, clarividência, banimento, cura, invocação, manipulação da realidade e manipulação mental, que foi exatamente o que ele usou. Tá pouco ou quer mais? Galera, é um episódio bom atrás do outro, eu espero que continue assim. Acabamos de passar pela metade da temporada. E olha, eu acho que sim, a Agatha volta, ela não tá morta. Eu acho que, não sei se todas as bruxas voltam, mas lógico, a nossa protagonista não poderia tá morta, né? Ela vai voltar de alguma maneira. E eu acho que ao final do caminho, os desejos de cada um começam a ficar mais claros. Se agora tá claro pra Agatha que ele é o Vicano, não é o Nicholas Scratch, muito possivelmente ao final do caminho, talvez ela peça para que o Nicholas Scratch volte. Talvez o desejo da Agatha seja ver de novo o seu filho. E da mesma forma, talvez o desejo do Vicano seja ver a sua mãe de novo, como a gente já cantou a bola aqui. Pra mim tá ficando cada vez mais claro isso. A gente só torce para que os roteiristas continuem acertando como estão acertando até agora. É a Marvel sendo Marvel do jeito que a gente gosta. E encerrando definitivamente aqui a nossa análise, um dos mistérios que pra mim hoje tá sendo o maior dos mistérios é saber quem que tá possuindo a Lilia Calderu para soltar essas frases a esmo assim, né? E se você chegou hoje no canal, vem fazer parte da família, seja bem-vindo, bem-vinda, e manda ver na inscrição, ativa o sininho, manda ver nesse like, que é esse like que espalha a gente aqui dentro. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.